Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós damos início ao nosso dezembro de filmes natalinos, que é feito única e exclusivamente por causa de vocês. O de terror eu ainda tenho uma vontade, assim. Mas de Natal, não temos. Então todos os vídeos que a gente vai falar são os mais indicados por você, por ordem de quantidade. Todos mesmo, porque eu não me importo com nenhum deles. Mentira, tem um que é meio Natal, meio normal, que vai sair essa semana ainda, que eu gosto muito. Mas o resto, e vocês me enfiaram numas coisas que, olha... Tô de olho em vocês, tá? Só queria dizer isso. Tem dois que foram muito votados, que eu não vou citar aqui, que eu acho que é vingança, assim. Foi porque eu falei mal de Diário de uma Paixão? Ainda tão com rancinho, porque eu destruí Um Amor para Recordar? Qual foi o filme que fez vocês escolherem essas coisas pra eu assistir? Mas eu já quero deixar previamente avisado que eu já sou bem insolente e bem cínica quando eu vou fazer review de filme. No Natal eu vou ser duplamente insolente. Então, quando eu começar a falar sobre os filmes de Natal, você fala, nossa, mas como a Neuraci tá mal-humorada? Foi avisado. Você foi avisado. Eu não quero os comentários falando, ai, você não entende o espírito de Natal. Não, eu não entendo o espírito de Natal. Eu não sou uma pessoa natalina. Mas... eu estou disposta a tentar descobrir onde está o espírito de Natal. A primeira coisa que eu vou fazer para tentar achar o espírito de Natal é fazer uma coisa que eu, sinceramente, de verdade, nunca fiz na minha vida, que é decorar uma árvore. Aqui em casa, o Natal nunca foi celebrado. Por quê? Porque meu pai era uma pessoa muito, muito velha, bastante velha, né? Nasceu em 1924, e ele achava que Natal era paganismo. A cerimônia do Natal e a árvore, o que ele não tá errado. Mas qual cerimônia religiosa cristã não foi copiada do paganismo, né? Natal por Natal... se bem que a gente também não celebrava Páscoa. A gente não celebrava muitas coisas, mas não é um problema. Não é uma coisa que eu falo, nossa, Natal. Eu acho que o único feriado que eu realmente queria celebrar era o Halloween. E agora eu tô celebrando toda semana. Então não é uma coisa que nunca me fez falta, assim, Natal. Mas eu vou tentar. Esse mês vai ser um mês da Neura tentando achar o espírito natalino dentro dela mesma. Vamos ver se conseguimos. Vamos ver se achamos. Mas vamos começar, então, pela montagem da árvore. Pronto, agora temos uma arvrinha de Natal. Como é que tá meu espírito natalino? Ainda tá no zero. Ainda não conseguimos nada de espírito natalino. Eu acho que como eu não tive experiências mágicas e especiais com o Natal, só sobrou pra mim o cinismo mesmo natalino. Então eu não tenho paciência com nada natalino. Eu acho o vermelho e o verde daquela tonalidade cafona os dois juntos. E não é nem essa coisa de, ai, a gente celebra o inverno que não é verão. Não, isso pra mim não é importante. Mas isso de tipo, nossa, deu dia 30 de novembro. Nós, enquanto todas as lojas do Brasil, vamos tocar exatamente as 13 músicas por todos os próximos 20 dias. Eu odeio música de Natal. E eu também odeio esse negócio de, nossa, chegou o Natal, hora de pensarmos nos outros, hora de celebrarmos o nascimento de Jesus, hora de fazer todas essas coisas. Da dia 26, todo mundo esqueceu tudo. Dia 3 de janeiro, que é quando tira a arvrinha, acabou. Eu não tenho muita paciência pra isso, pra essa performance do amor ao próximo. Se você tem uma família que celebra o Natal e faz muito feliz, eu tenho amigos que são assim, ótimo. Eu não quero que o Natal acabe, eu não quero que ninguém se converta ao anti-Natal comigo. O Natal, ele é feliz pra muitas pessoas, ele só é completamente irrelevante pra mim. Vamos ver se continua assim até dezembro, com as escolhas que vocês fizeram pra assistir de Natal, não é mesmo? O primeiro filme que a gente vai falar de Natal é o Klaus. Klaus foi de longe o filme mais comentado por vocês pra eu assistir. E é um filme que eu lembro do burburinho que ele teve quando foi lançado. Todo mundo falando que era muito bom e eu falei, tá bom, eu acredito. Acredito à distância. Mas eu assisti essa semana, graças a vocês. E é um filme, sim, muito legal, se você gosta de Natal. Brincadeira. Ele é um filme lindo, ele é muito bem animado. Não sei se vocês sabem, mas ele foi feito em 2D, seguindo os parâmetros de animação tradicional, pré-computação gráfica. E eles fizeram um software específico para iluminar o desenho de uma maneira que pareça que foi feito em computação gráfica, que foi feito em 3D. E isso já, pra mim, é feliz. Você se preocupar com a luz desse nível realmente faz muita diferença. A luz é muito boa nesse filme. Você consegue ver profundidade, você consegue sentir o peso das coisas. Então é um filme bonito e é uma história até que coerente, porque até você já vai descobrir. Esse filme é sobre a história do início do Natal do Papai Noel, contado pelo Jesper. O Jesper, ele é um nepo baby. Ele é filho do dono do serviço particular de entregas. E o pai dele obriga ele a entrar na Universidade dos Correios.
É isso, é. A Universidade dos Correios, que você ensina a arte de jogar um pombo-correio pro ar, como colocar um envelope na caixinha. Eu não tô desmerecendo a profissão Correios, tá? Inclusive, vocês me fazem muita alegria toda vez que aparecem aqui. Só é engraçado. Ele é rico porque ele é filho do dono dos Correios particulares. E ele tem que ir na Universidade dos Correios, que é diferente do dono, porque ele fala ainda, o pai fala, eu tive que juntar toda a minha influência pra te colocar dentro daquela universidade e você fez o quê? Nada! E é isso que ele fez. Ele não se esforçou em nada pra ser expulso. Ele não fazia nada mesmo. Ele era uma péssima pessoa. E o pai tá de saco cheio com isso. Ele vai lá brigar com o filho falando assim não dá. Esse conceito de eu vou tratar o meu filho como se ele merecesse mais do que os outros. Completamente mimado. Até o momento que a personalidade inteira dele é formada. Daí você fala, nossa, você se perdeu, filho. Agora você vai ter que tomar no cu pra aprender a viver. De vou te mimar e dar tudo o que você quer. Daí você não entende o valor das coisas e nem das pessoas. E agora eu vou tirar tudo. E a pessoa, além de não saber lidar com a realidade, ela é triste e frustrada. Mas enfim, é um personagem que não existe. Mas daí, ele fala pro filho, não, você não vai sair livre dessa não, você não vai voltar pra tua mordomia não, você vai pra essa cidade aqui, que é uma ilha. Lá no final do país fictício do planeta onde eles moram. Que eu não vou pronunciar o nome da cidade, porque eu vou falar errado e eu vou falar diferente cada vez. Mas é uma cidadezinha inóspita que não tem posto de correios. E ele fala assim, vai filho, você vai lá, você vai ficar 1 ano, você tem 1 ano pra fazer 6.000 entregas de correio. Se você não fizer essas 6.000 entregas, eu te jogo na rua, sem dinheiro, sem nada. E daí ele vai. Ele vai com ódio no coração, mas vai. Como é uma ilha, ele tem que chegar lá de barco. E ele já trata o capitão do barco, o barqueiro, com desdém, desmerecendo a capacidade intelectual dele, que já faz o barqueiro ganhar um ranço dele. Fala, tá, leva ele pra fora no frio e a cidade é cinza. Uma nuvem densa, assim, é quase Gotham. Cinza. Nuveada, gelada, fria. E ele ainda pergunta, nossa, mas é sempre frio? Daí fala, não, normalmente é mais, hoje tá quentinho. Pra apavorar a vida do Jesper. Eles chegam lá, o barqueiro também é chofer, leva ele até o centro da cidade e o Jesper fala, ah, nenhuma recepção para o novo carteiro da cidade? Que absurdo. Daí fala, ali tem um sino. Se você tocar aquele sino, você vai ser recepcionado. Só que aquele sino é o sino da discórdia. E eu, como pessoa que gosta de sinos para coisas absurdas, me sinto representada nesse filme. Isso aí. Sinos para coisas aleatórias. Gosto. Mas esse é o sino da discórdia por quê? Porque essa cidade é a capital mundial da discórdia. Ela é a padroeira das discussões inúteis. Dora, teimosas. Então, quando eles querem brigar, um dos dois toca o sino. A cidade é meio que dividida em 2 facções, assim. E eles tocam um sino pra cair de pau no outro. Então, quando ele toca o sino, todo mundo aparece do nada pra brigar. Ele acidentalmente consegue tocar o sino de novo, a briga para. E dá tempo de ele dar uma corridinha ainda pra fugir de toda a cidade completamente enlouquecida, porque é hora de brigar. Ele foge pra uma coisa que ele acha que é uma escola, mas chegando lá é uma peixaria. E quem tá lá é uma professora que tinha acabado de se formar e veio pra essa cidade. Só que ninguém leva as crianças pra escola porque eles não querem que essas crianças se misturem com a facção oposta. Então ela tá sem emprego, todo mundo é mal educado, a cidade ela é densa e cinza, uma névoa forte assim, e ela tá trabalhando como peixeira pra poder juntar dinheiro e sair da cidade e nunca mais voltar. Ela perdeu toda a alegria de vida, ela tá com ódio no coração e ela explica para o Jesper isso, que tem o sino da discórdia, porque essa cidade é conhecida pela discórdia. Eles têm uma longa tradição de arranjar briga com o outro. E eles têm orgulho disso. E que é pra ele ir embora porque se ele não quer comprar peixe, ela não tá aqui pra fazer caridade. Ele chega no posto de correios, é um lugar horrível. Todo esburacado, todo destruído e cheio de galinha. Tipo, onde você ia colocando as cartas, tem várias galinhas. Ele fica assustado porque ele era um piazinho criado a pão de ló, a lençóis de cetim, como ele fala, e agora ele tá morando em 3 madeiras juntas, coladas com boa vontade e esperança. Ele tá passando frio, ele não tem direito o que comer, ele fala, eu vou embora. Daí lembra que se ele for embora, ele vai direto pro olho da rua. Então ele fala, tá, eu só preciso conseguir cartas. Ele vai de porta em porta procurando cartas. Só que ele não está sendo inteligente. Por quê? Porque essa é uma cidade que não existia serviço de correios. Não é só um agente dos correios chegar que a carta vai se manifestar porque ninguém sabe que tem. Então não é como se alguém falasse, nossa, eu vou colocar essa carta no correio e aguardar pelo melhor. Não, ele chegou ontem, não tem como ter carta no correio, porque ninguém sabe do correio. Cadê a comunicação, Jesper? Você tinha que avisar, a partir de hoje você pode mandar cartas, porque senão não tem como a carta chegar, mas tá. Ele vai de casa em casa, sofre várias avarias, tentando encontrar alguma carta, e ele não consegue nenhuma, e ele quase apanha, quase morre, quase pega fogo em todos os lugares. E ele tá quase indo embora, desistindo, e uma criança deixa cair um desenho no chão.
E ele fala, moço, devolve o desenho pra mim. Ele fala, e se eu te enviasse via correio esse desenho? O que pra mim também não faz sentido, porque ele não vai ganhar dinheiro se ele enviar pra ele mesmo. Gente, é por isso que os correios foram estatizados. Eles não são bons de logística nesse filme. Mas enfim, ele fala pra criança, eu posso te enviar pelo correio esse desenho, se você quiser. E daí a criança fala, não sei. E daí o pai dela é um homem com cara de mal, com 3 cachorros briguentos, que fazem o Jesper se assustar e sair correndo. E o sistema econômico desse lugar é bem confuso, assim, porque o único trabalho que eles têm na vila é destruir a vida do próximo, assim. Eles trabalham ativamente o dia inteiro em fazer o pior para o seu vizinho. Mas, para poder enviar as cartas pelo correio, eles precisam de dinheiro. Mas ninguém trabalha, porque todo mundo brigando. É um filme de Natal, é pra ser mágico. Ainda não tá mágico, ainda é realista. A magia vai acontecer, mas essa não é a hora. Essa hora a gente precisava descobrir se alguém tem algum tipo de emprego. O que não é verdade. A única pessoa que trabalha nesse filme é o Jesper. O resto tá vivendo de ódio, eu acho. Eles não explicam bem. Daí o Jesper chega em casa, que também é o posto de correios, e fala, eu não vou deixar essa cidade me destruir, eu só preciso de cartas. Mas a carta tem que ir pra algum lugar, gente. Eu só preciso de cartas. E ele vai em todos os vilarejos distantes, todos os lugares, ninguém tem carta, porque... Novamente, ninguém sabia que existia um serviço de correio. Só apareceu um homem do nada. E esse homem começou a abrir as caixinhas de correio e pegar nada, porque ninguém sabe. E ele tá em casa, completamente desistente, vendo que não vai ter como ele sair daquela cidade. E chega o barqueiro falando, eu vim buscar as cartas que você conseguiu arrecadar pra levar pra cidade. Será que você me ajuda? Ele, super irônico, assim, super voltado. Ele fala, não tem carta. E daí, no final do mapa, lá no cantinho, tem uma casinha abandonada. E ele decide ir naquela última casa que ele pode ir pra saber se tem carta. Mas se tiver carta, não vai fazer diferença pro total também, porque ele precisa de 6.000 cartas. Mas ele vai, porque é importante pro contexto. E ele sobe na neve, todo sofrido. Lá em cima ele chega numa casa bonita, toda vazia. E ele entra, sem pedir permissão. E lá na casa tem um monte de brinquedo nas prateleiras. E chega um homenzãozão. O homem é um retângulo. Ele tem uma barbona e um machado. Quando o Jesper vê o homenzãozão, ele sai correndo em desespero. E ele acaba deixando a bolsinha de carteiro dele junto com uma carta. Que é a carta do desenho da criança. E o desenho é uma criança triste em cima de uma torre. E o homenzãozão pensa... eu sei o que essa criança desconhecida precisa, ela precisa de um brinquedo. Ele intercepta o Jesper no meio do caminho e fala, você é um carteiro, né? Ele fala, aham. Então vamos entregar a carta. E daí vão os dois até a casa dessa criança, que tem armadilhas, cachorros. E ele arremessa o Jesper em direção à chaminé. E ele entrega o presente pra criança, eles ficam vendo a criança receber o presente. E o olhar do homenzão, ele briga assim, fica, meu Deus. E a criança, que eu acho que nunca tinha visto um brinquedo na vida, fica muito feliz porque é um brinquedo ótimo. É um sapinho, que ele é de corda, e o sapinho pula. Magicamente, ele é lindo. Adorei aquele brinquedo. E ele fica tão feliz que ele abraça o Jesper, gradativamente sai correndo, desesperado, pra nunca mais voltar. No outro dia, o Jesper acorda e tem 3 crianças com 3 cartinhas e 3 moedinhas, que elas tiraram de algum lugar. Falando que o amiguinho que ganhou o presente contou que se você escrever uma carta, mandar pelo correio, vai vir um brinquedo. E ele pensa, vai ser assim que eu vou sair, então, dessa cidade. Ele pega as cartas das crianças, ele pega vários papéis e infinitos lápis que ele também não sei de onde vieram, mas ele tem muitos e ele vai entregando pra cada criança como se fosse tráfego de drogas, assim, sabe? E aí, crianças, quer ganhar um brinquedo? Para que as crianças escrevam as cartas para o homão. Depois que ele tem muitas cartas para o homão, ele vai lá conversar com ele. E ele explica que as crianças estão tradinhas, elas nunca viram alegria na vida, todo o negócio com o objetivo de conseguir esse veículo de cartas para ele sair da cidade. E a gente descobre que o homão se chama Claus, de Santa Claus. E daí o homão fala, não quero saber disso, mas daí o vento aparece. E o vento gira em volta do Jesper. O vento pode ser apenas o vento pode ser o espírito natalino, o vento pode ser várias coisas. O que você quer que seja o vento está no coração de você o tempo todo. Mas o vento fala com o Klaus, e ele escuta o vento, e ele aceita isso de levar brinquedo para as crianças, contando que ele vai junto. O que também é uma logística burra. Eu sei que é importante que o Papai Noel do futuro leve junto com o amigo dele os brinquedos para casa, mas ele podia buscar todos os brinquedos uma vez a semana e ir fazendo as entregas. Não, ele tem que subir e descer todos os dias com um homem que parece uma geladeira, literal, única e exclusivamente porque sim, porque é importante para que ele vire Papai Noel no final. A logística não é boa. Novamente, essa empresa, eu não sei como é que esse pai dele é tão rico. Deve estar desviando dinheiro, certeza que está desviando dinheiro. Porque não dá pra ser tão rico com essa logística burra que eles têm, a ponto de criar uma universidade pra ter novos. Ou será? Tudo é uma grande conspiração. O objetivo é fazer que as pessoas entrem na universidade, não necessariamente dar um emprego pra ela. Então a gente tem vários esperançosos de virarem carteiros, poucos conseguem um emprego, mas o pai do Klaus e o dono da universidade dividem o dinheiro.
É isso, é assim que eles ficaram ricos, porque não é com a logística de entrega. Daí o menininho que ganhou o sapinho tá faceiro brincando com o sapinho pulando, e uma menininha da facção oposta olha pro sapinho e os dois começam a brincar junto. E os pais deles veem as crianças brincando juntas e entram em desespero, né? Eles pegam a criança pela orelha, cada um vai pra sua mansão, feita do dinheiro que não existe naquela cidade, pra falar com as crianças que elas têm que respeitar a tradição. E mostram o caminho, tipo, das grandes batalhas que eles tiveram com as outras facções, sem nenhum objetivo principal. O processo de briga é o orgulho da tradição deles, e que as crianças precisam respeitar a tradição. E isso é uma coisa interessante, porque, não sei se vocês sabem, a tradição é tipo como se fosse um marca-páginas. Toda vez que você olha para o marca-páginas, você sabe que parte do livro você parou. Toda vez que você revive uma tradição, é para lembrar aquele evento específico. O que acontece com o tempo em algumas tradições é que o evento específico muda ou se perde completamente no caminho. As pessoas continuam seguindo tradições porque sim, não porque faz sentido. Isso pode não parecer tanto na sua vida, mas daí a gente pega costumes. Ah, a minha família faz isso. Por quê? Porque a gente faz. O que pode ser muito divertido para você criar laços com seus amigos e família, como pode ser uma ótima maneira de você estar propagando uma coisa que você não se importa mais e nem sabe por que faz. Então, às vezes, você tá continuando um ciclo de costume em ser escasso, que tem algum vídeo que eu falo sobre síndrome de escassez, em ser egoísta, o costume da nossa família de não tratar bem os desconhecidos. Quais costumes que você faz no automático, porque no começo significavam alguma coisa, mas agora não significam mais nada? Se vocês lembrarem, contem pra mim nos comentários que vai ser legal de ler, eu fico feliz. Mas então, eles estão vivendo a tradição, vivendo o costume, mas sem um primeiro objetivo. Então, tipo, a gente não briga pra lembrar que nós fizemos uma coisa que o outro lado não fez. Não, a gente briga por brigar. Isso é que a gente é. A gente somos pessoas briguentas. E as crianças ficam super tristes. Elas ficam tipo, tá bom, vamos respeitar a tradição. Começam as entregas e o momento de entregas é bem divertido. É bem engraçado. Esse filme também faz aquilo de pensar. É um desenho, ninguém morre porque ninguém desiste. E eles botam o Jasper pra sofrer de várias maneiras diferentes e de uma maneira muito engraçada também. Esse filme é bem engraçado. Posso dizer isso com sinceridade. E daí vai criando toda uma mitologia sobre o Sr. Klaus, que entrega presentes todas as noites, que ele é super grandão, mas ele cabe na chaminézinha. Sabe, as crianças vão aumentando a mitologia do Klaus, que vai deixando o Jasper, que faz toda a logística, meio bravo. Ele acorda um dia, tem uma fileira infinita de crianças querendo entregar suas cartas para ir para o Klaus. E daí tem 1000 crianças preto e branco, cinzas, e daí aparece no meio uma criancinha colorida, tão bonitinha. E ela é de uma etnia chamada Sami. E eu fui procurar na internet e eu queria fazer parte dessa etnia. Só que é uma etnia de pessoas bem brancas. Eu acho que eu ia me diferenciar muito. Mas as roupas deles são tão coloridas. Eu vou pôr várias fotos enquanto eu falo aqui. Gente, que povo faceiro com essas roupas. Adorei. E eles usam sempre cores primárias. E são cores fortes. Eu queria ter roupas típicas assim. E ele não entende o que a criança Sami fala, porque ela fala Sami. Eu não sei se é essa a etnia Sami. E ele só fala, tchau, tchau, criança, vai, criança colorida. E algumas crianças não sabem escrever porque elas nunca foram colocadas na escola. Então ele fala, vai lá pra escola, tem uma professora lá. A professora fica bem brava e fala, mas você vai negar o ensino para crianças? Não foi para isso que você se formou? E dá um super drama pra professora e ela tá enfurecida, porque ela já traumatizou, já tem... E mais uma pessoa que o Jasper manipula para conseguir sair da cidade. A professora chega e tem um monte de criança na sala, sentadinha, prontas pra aprender, porque elas querem aprender a escrever cartas pro Papai Noel, e a professora tá lá com cara de ódio, camando peixe. Crianças estão, tipo assim, esperando ansiosas pra aprender alguma coisa, e ela fala com ódio, se eu ensinar alguma coisa, vocês vão embora? E daí ela ensina uma criança a escrever o próprio nome. E todas as crianças também querem aprender. E isso faz o olho dela brilhar, porque ela lembrou porque ela resolveu ser professora. E eu acho que essa parte, eu acho que é a mais verdadeira. Porque todas as professoras que eu conheci, pelo menos uma vez, tiraram o dinheiro do próprio bolso pra poder ser mais didático com as crianças. Todas tentam, de alguma maneira, fazer a experiência educacional ser melhor, porque ela vê as crianças querendo aprender e elas não têm livro, não têm caderno, não têm caneta, não tem nada. Ela pega as economias dela e começa a comprar material escolar para as crianças aprenderem. Então eles vão fazer as entregas. Como tem um homem, um retângulo de um homem, pesando a carroça inutilmente... Klaus quer entregar menos presentes naquela noite porque o cavalinho não tá aguentando, né? E o Jasper, em mais uma tentativa manipuladora de tentar fazer com que os presentes se entreguem mais rápido, ele dá a ideia de usar renas para poder
tem mais força e tal, e as renas super topam de boa quando o Klaus pede. E agora tá muito mais rápido, porque agora tem 6 renas. Antes era um cavalo, agora tem 6 renas, evoluímos. E a mitologia do Klaus vai ficando cada vez maior, sobretudo pelas coisas que o Jesper inventa. Tanto que um dia ele foi entregar um presente para uma criança que foi maldosa com ele quando ele chegou na cidade, e ao invés de entregar o presente da criança, ele deixa um pedacinho de carvão. E daí essa criança vai usar de mesmos hábitos de violência para atacar a agência de correios. Ele fala, Papai Noel, ele fala, Klaus sabe que você foi um mau menino, você foi mal educado. E daí, como que ele sabe? E ele tem uma lista. Essa lista é a lista dos meninos bonzinhos e dos meninos malcriados. Se você entrar na lista dos malcriados, você nunca mais vai ganhar um brinquedo. E a criança fica assustada, todas as outras crianças ouvem, e elas começam a fazer atos de bondade e contar para o Klaus tudo que elas fazem. E isso acaba criando uma reação em cadeia do bem, onde as pessoas acham que o outro tá fazendo bem e fazem um bem melhor para aumentar, e a cidade vai ficando mais amorosa. E assim, eu nunca tinha entendido esse negócio de os pais trabalharem que nem dois condenados para comprar a caceta da Baby Alive, que custa 300 conto, para comprar o Hot Wheels Parque Tubarão pra criança, e daí no dia eles mentem que foi outra pessoa que deu. Tipo, pra criança, beleza, mas por que isso é relevante pro pai? Trabalhar um ano inteiro e depois dar os méritos pra um desconhecido? Agora eu entendi. Quer dizer, talvez eu tenha entendido. Eu preciso que vocês, pais, me digam nos comentários. Vocês usam o Papai Noel como objeto de troca também? Tipo, se você fizer alguma coisa errada, o Papai Noel vai ver. E daí não é você sendo mal, é o Papai Noel sendo um grande ser onipotente julgador de todas as crianças? Se você não fizer isso, o Papai Noel não vai te dar o PlayStation que você quer. Vocês fazem isso? É pra isso que vocês usam Papai Noel? Ou vocês têm esse prazer em falar que é um desconhecido que mora no shopping que vai dar o presente? Qual é a logística? Eu tenho curiosidade de saber isso. Como eu falei, nunca vivi isso na prática. Pra mim vai ser interessante saber como que funciona isso. E eu tô perguntando com sinceridade, tá? Não tô sendo irônica, não. As pessoas estão ficando boas, a cidade está ficando mais habitável, a nuvem grossa de Gotham, de névoa, tá indo embora. Isso vem a nossa primeira grande lição do filme, que é mentir errado, a não ser que seja para o bem comum, e daí tudo bem mentir. Mas então, a cidade está melhor, o Jesper está conversando com o Klaus e falando como caiu em 70% o número de incêndios da cidade e como as pessoas não parecem se odiar mais. E ele fala uma frase que eu acredito demais na minha vida, que talvez me traga sentimentos conflitantes em relação a esse filme. Que o Klaus fala que um ato de bondade sempre inspira outro ato de bondade. O que eu acredito demais. É meio que minha pira de vida. Ser o mais legal que eu posso com os outros, para que eles sejam mais legais com os outros, e assim as coisas sejam mais felizes para todo mundo de uma maneira geral. Mas daí o Jesper responde o que eu achava, né? Falou, não, essas crianças não são boas. Elas estão apenas fazendo coisas boas pra ganhar brinquedo. Todo mundo quer alguma coisa em troca. E daí o Klaus olha pra ele, tipo, mas então o que você quer em troca, ô carteiro? E daí quando o carteiro tá se enrolando pra responder, eles sofrem um atentado. As duas facções fazem uma emboscada para destruir a carroça do Klaus e do Jesper. Que dá mais ou menos certo, mas um meio que interrompe o outro. E eles acabam escorregando, e para algumas crianças parece que eles estão voando, mas não, eles só estão caindo com estilo. E as crianças começam a falar que o Klaus entrega os presentes com um trenó mágico que tem renas voadoras. E o Klaus acha isso divertido. Ele dá uma risada de Papai Noel. Deixa continuar assim. Os brinquedos estão quase acabando. O Klaus percebe que ele não tem a quantidade certa de cartas ainda para ir embora da cidade. Ele chega meio derrotado, já que os brinquedos estão acabando. E quem tá lá? A menininha Sammy. E ele conversa com ela e conta todos os BOs, só que ela não entende nada que ele fala. Então ela fica sentadinha rindo. Porque aquela criança é realmente muito fofinha. E daí ele fala, nossa, você é uma boa ouvinte. E entra na casa e deixa aquela criança de 5 anos sozinha na rua, que aquela criança surgiu do nada. Do nada ela veio, pro nada ela voltou. Enquanto ele tá conversando com a Sammy, as duas facções se unem pra tentar descobrir o que tá acontecendo. E é um momento bem engraçado, porque eles falam, nossos grandes lutadores agora se perderam em brunches, clube do livro, estão fazendo jantares, tá uma destruição horrorosa. Eles queriam começar a brigar, mas não tinha gente o bastante, daí os dois resolvem se unir em paz para destruir a paz do povo. Que é uma ótima frase. Eles fazem uma trégua com o objetivo de destruir o Klaus e daí depois voltarem a brigar. Daí no outro dia o Klaus tá de boa, fazendo casinha de passarinho, e daí o vento começa a falar com ele de novo. E o vento leva ele até a porta da casa dele. Chegando lá, ele vê a sombra de uma pessoa e na verdade é o Jesper montando uma estação de criação de brinquedos para ele e fazendo um plano explicando a ideia que ele teve para que resolvesse tudo. Natal. Parece que a data já existe no filme e o plano dele é que o Natal seja um dia onde todas as crianças recebam brinquedos. Se as crianças já estão recebendo brinquedos, como que isso vai funcionar no Natal?
Elas vão receber outro brinquedo ou eles vão parar de dar brinquedo agora para as crianças, vão esperar o Natal do ano que vem? Eles podiam ser mais específicos com datas, ia me ajudar bastante, mas tá. E o Klaus fala, não, nem que eu queira participar desse plano, a gente não tem brinquedos o bastante. Daí ele meio que faz uma estação de marcenaria para ele e fala, não, a gente pode montar aqui. E daí ele fica bravo e fala, eu não faço mais brinquedos. E o Jesper ignora tudo que ele tá falando e começa a tirar as cortinas da casa. E daí ele encontra um artesanato, que é um homenzão, uma mulherzinha e várias janelinhas, todas vazias. E daí isso faz o Klaus ficar louco da vida, assustar o Jesper, que ele sai correndo, ele chega lá e a menininha Sammy volta no outro dia. E dessa vez ele resolve ajudar a criança de 5 anos, que tá sozinha, e leva ela pra casa da professora e fala, será que você entende o que ela tá falando? E eles ficam horas da noite tentando entender o que a criança queria. Ela queria escrever também uma cartinha pro Papai Noel. E eles em uma noite entenderam completamente o dialeto dela. Ela termina a cartinha e o próprio Jesper tá tentando fazer o brinquedo. Klaus chega lá e vê isso e ele fica com pena porque é realmente patética a construção dele, lembra muito as minhas. Mas ele acorda o Jesper e fala, bora. Daí os dois começam a construir juntinhos. Eles estão construindo um trenozinho à vela. E eles navegam muito, de vários veículos diferentes, para chegar na vilazinha da Sammy, da criança que é da tribo Sammy. O que me faz eu ficar em dúvida também como é que essa criança chegava lá tão facilmente, se demorou 2 horas e pouco para eles conseguirem chegar até o final da vida onde aquela tribo vivia. Essa criança, ela vinha como, gente? Chegando lá, eles colocam do ladinho da cabaninha dela o trenó, a vela, e a criança fica muito feliz. É bonitinho essa cena. Ela conta pros pais, e o Jesper, pela primeira vez, entende qual que é do amor ao próximo, ele entende como é legal, o preenchimento que você sente sendo legal com outra pessoa, sem querer nada em troca. E aquilo meio que muda a cabeça dele, ele fica meio faceiro, assim, fica tipo, uau, você viu como ela ficou feliz? E daí eles têm uma conversa sincera. Eles, eu digo, o Klaus e o Jesper. E o Klaus explica que ele era casado, e o sonho dele e da esposa era ter todos os filhos do planeta Terra. Milhares de milhões de crianças. E enquanto a primeira criança não chegava, ele fabricava brinquedos. Por quê? Porque ninguém trabalha e o dinheiro não é relevante nesse contexto. Ele apenas pode ficar em casa fabricando brinquedo. Pra sempre. Numa casa enorme, no meio do nada. Não tem muita explicação. E daí eles perceberam que nenhuma criança ia acabar chegando. E daí a esposinha dele ficou doente e acabou falecendo. E sobrou ele sozinho com um monte de brinquedos. Isso fez ele virar uma pessoa muito amarga e raivosa. Sinceramente, com motivo. Tô com ele nisso. Eu também seria uma pessoa meio amarga e raivosa. E daí ele lembrava que a esposa dele gostava de passarinhos, então ele construiu várias casinhas de passarinhos. Ele falou, eu estava meio perdido na vida, mas você, Jesper, chegou sendo esse homem altruísta, esse homem do bem, me mostrando aquele desenho e agora eu reencontrei minha vontade de viver. Muito obrigada, Jesper. Sabe de uma coisa? Vamos fazer esse rolê do Natal. Bora. Então é isso, né? O Natal foi criado por um carteiro mimado e um idoso traumatizado que ouvia o vento. Daí o Jesper, conversando com a professorinha, descobre que a cidade está completamente mudada. Ele tinha uma carcaça de um peixe gigante, agora ela está em volta de luzinha de Natal. As pessoas são amigas, todo mundo é feliz e ela fala que ela não quer ir embora mais, porque agora ela tem uma sala de aula com crianças. Mas ela é a única professora, eu não sei até onde vai o ensino dela. Mas agora todo mundo vai ser alfabetizado, o que é ótimo, já é alguma coisa. E agora ela quer ficar na cidade, porque o que ela não queria era ficar vendendo peixes numa cidade onde todo mundo se odiava, mas agora todo mundo se gosta e as crianças aprendem. Então não tem por que ela ir embora. E sabe quem tem menos coisa pra fazer que os moradores da cidade? O povo Sammy. Porque todos eles, juntos, decidem ajudar o Klaus a fazer 1000 brinquedos. Do nada, assim. Nadíssima pra fazer. Nossa senhora, eles falaram, não, a gente vai largar toda a nossa vida e a gente vai vir aqui morar na sua casa e construir brinquedos com você, com o nosso dinheiro infinito. E com o nosso tempo mais infinito ainda. A gente não come, a gente não faz nada. E é isso que acontece. Só que o povo Sammy é muito bonita a roupa deles. Isso me faz muito feliz. Então eu vou falar menos mal do povo Sammy. Mas agora, eles têm a mão de obra necessária e a força de vontade e um capital infinito que vem de lugar nenhum para construir os brinquedos para o Natal dessa cidade. E o Klaus já tá com serviços de expansão. Ele já quer que aumente o número de cidades, ele tá muito faceiro com essa ideia. Faltando um pouquinho para o Natal, o pai do Jesper aparece, porque as duas facções da cidade escrevem um monte de carta para que ele consiga bater a meta e ir embora, porque eles descobriram que ele tinha meio que um termômetro assim para pegar a quantidade de dinheiro. E o pai dele chega todo orgulhoso, falando que ele conseguiu. Só que é outra coisa que não me entendo. Porque se as pessoas que moram na cidade, as crianças, elas entregam a carta para uma única casa que é naquela cidade, por que o barqueiro tinha que levar essas cartas embora? Para onde elas iam? Que cartas eram essas? Que sistema foi esse? Então, as crianças escreviam as cartas, um barco levava elas até a CDD, que é a central de distribuição, e daí elas voltavam para o Klaus, e daí eles entregavam os presentes.
Essa era a logística? Porque se for, logística burra, hein? Porque não tem motivo para as cartas saírem da cidade, se é o único lugar de entrega. E o carteiro conhece a pessoa que vai ser entregue. Eu sei que eu tô pensando demais nesse filme, não é eu não tenho espírito natalino, só me sobra achar defeito. Mas daí acontece aquilo de mal entendido de final de filme, que o pai, que sabe qual é o plano, e o filho que sabe qual é o plano, decide contar para o filho o plano que os dois combinaram. Então chega, filho, que bom que você conseguiu mais que 6.000 cartas, como a gente tinha prometido, e agora você não vai morar mais na rua, como eu tinha falado para você. Que bom que eu te obriguei a vir para essa cidade, para você aprender a virar um homem. Sabe que a pessoa conta todo o plano, por quê? Porque Klaus, a namoradinha dele, que agora é professora namorada dele, e os 1000 Samis estão atrás ouvindo toda a conversa. E eles ficam furiosos com o Jesper, falando que eles foram usados. Que a cidade tá melhor, mas o que adianta se ele ama uma pessoa? E daí ele fica triste e vai embora com o pai. Mas daí ele desiste de ir embora com o pai porque ele tá feliz, a cidade volta. Quem tá chorando tristezinha? A menininha Sami. Ele chega pra menininha Sami e fala, não, voltei. Meu pai super lidou bem com isso, ele tá orgulhoso de eu ter algum tipo de sentimento, além de egoísmo. E eles voltam correndo pra casa do Klaus e eles veem lá em cima que os donos das facções estão indo para destruir os brinquedos que o Klaus fez para quê? Para cortar o ciclo, né? Não vai ter brinquedos, as crianças vão voltar a ser malcriadas, os adultos vão voltar a ser egoístas e cagou a cidade inteira e eles podem brigar de novo. As facções chegam, o Klaus fala, podem levar os brinquedos, só não mexam com eles. Dá para levar os brinquedos, as facções. O Jasper chega, sobe no trenó e sai escorregando porque as renas não estão presas, em direção a algum lugar. Nesse momento, Papai Noel faz birra com ele, fica bravo. E no final, as facções conseguem destruir os brinquedos. Só que o que a facção e o Jesper não sabiam é que a professora ouviu das crianças que isso ia acontecer. E eles fizeram um saco de presentes falsos para serem destruídos e o saco de presente verdadeiro tá ali, pronto para levar o espírito do Natal para as crianças. E daí dá muito certo isso, todos os presentes são entregues. E daí o Jasper fala, e agora todo o ano era assim. Quando chegava o final do ano, pessoas do mundo inteiro mandavam cartinhas para esse endereço específico nessa cidade que eu não pronunciei o nome. E os planos do Klaus, que era expandir os negócios não financeiros dele, continuaram. Então eles foram expandindo para mais cidades. O povo Sami segue lá firme como funcionários gratuitos eternos. Só que seu Klaus já não era jovem. Com o passar dos anos, ele foi ficando menos jovem ainda. Então teve um ano que o vento levou ele. Literal. Ele estava andando e o vento mágico apareceu e ele foi levado pelo vento. E o vento fez dele o Papai Noel que nós conhecemos agora. E daí mostra Jesper com seus 2 filhos, casados com a professora. E é véspera de Natal e ele pega vários biscoitinhos, 2 copos de leite e espera o melhor amigo dele chegar. Porque uma vez por ano ele pode ver o amigo dele. Esse filme nos ensina 2 coisas. A primeira é não escutar o vento. Porque se você escutar o vento, ele vai te obrigar a uma eternidade fazendo uma única coisa só pra sempre. Sempre. Se preparar pra um único dia. Pra sempre. Agora você é uma figura mística e eterna e você só pode fazer essa única coisa. E a outra que a melhor maneira de fazer crianças do bem é dando presentes materiais pra elas. E é isso. Brincadeira. Não, eu não sou tão má assim. Brincadeira, gente, calma. Esse foi um dos filmes de Natal mais inofensivos que eu já assisti. Isso quer dizer que eu quase gostei. Na verdade, se ele não fosse exatamente a mesma história, só que fosse em maio, eu ia ter adorado. É só implicância com o Natal. Então, o que eu falo mal é a minha implicância com o Natal e não a qualidade do filme. Então, se você gosta de filmes natalinos, você vai ser muito feliz com Klaus. Ele é bem feito, a história não tem um fiapo de logística, mas dá pra convencer se você não estiver distraído pela maldade no coração, que nem eu. E assim, eu ia falar pra vocês que me incomoda a mudança da cidade vir através dos presentes materiais. Mas daí, depois que eu assisti a 3ª vez pra fazer o roteiro, eu percebi que eu estava sendo injusto. Não existe esse negócio de, isso veio de um lugar de 100% de bondade ou isso vem de um lugar de 100% de maldade. É tudo misturado. Então, não tem como eu falar para vocês, partindo do pressuposto que esse filme é de verdade, não tem como eu falar para vocês que a cidade, tudo o que aconteceu de bom na cidade não vale porque foi a partir de um início egoísta, que eu estaria errada. Porque as coisas ruins e as coisas boas vêm juntas às vezes. Não dá pra, isso é uma lição pra mim, que eu aprendi no decorrer do filme, não dá pra esperar que a vida venha 100% boa ou 100% ruim e ignorar as coisas quase boas ou as coisas 50% boas, só porque elas não são 100% boas ou ruins. Porque a vida é essa, a vida é ter a bondade dentro de você e encontrar a bondade nas coisas, e não esperar que os acontecimentos sejam bons. Não sei
se vocês me entendem, mas é basicamente isso. O filme ficou mais legal quando eu entendi essa ideia de que Jasper fez coisas ruins, fez, mas ele aprendeu e agora ele é melhor. As coisas ruins dele geraram uma avalanche de coisas boas? Sim. E essas pessoas são agradecidas pela essa atitude egoísta. No universo onde tudo é misturado, a gente tem que aprender a encontrar as coisas boas em todo lugar. E é isso, gente. O espírito de Natal chegou até mim? Não. Ainda não tem espírito de Natal em mim, mas é o primeiro filme. Vamos ver até o último se o espírito de Natal se manifesta em mim. Então, não se esquece de curtir esse vídeo, ver a minha descrição. Se você quiser, você pode ser membro também. Se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever nesse canal, só se você quiser. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.